Amém, glória a Deus, coloque-se de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está nos assistindo, você também é muito bem-vindo. Glória a Deus que hoje nós temos um culto maravilhoso para celebrarmos ao Senhor. Nós temos uma mesa maravilhosa posta para celebrarmos o que o Senhor Ele fez por nós. Que Ele nos deu a vida eterna. Foi através da vida dele que hoje nós podemos dizer: eu sou de Jesus, nós somos de Jesus. Glória a Deus por este culto maravilhoso que se inicia agora. Glória a Deus porque o Senhor Ele preparou uma palavra do céu para nós, uma palavra libertadora, uma palavra reveladora, uma palavra que cada dia mais nos mostra o quanto o Senhor Ele nos amou e Ele nos ama e Ele para sempre vai nos amar. Então eu convido você a fechar os seus olhos agora e orar a Ele. Ore a Ele agora nesse minuto, vai acalmando seu coração. Senhor, este culto é para o Senhor. Nós estamos aqui para louvar o Teu nome, para dizer ao Senhor que o Senhor é a peça-chave das nossas vidas. O Senhor é tão importante para nós. O Senhor é tão importante para nós. Jesus, nós amamos a Ti. Nós amamos a Ti. Espírito Santo, este culto é Teu. Que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Sejam dadas ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Filho e ao nosso Deus Espírito Santo. Vamos declarar que Deus Ele está perto de nós em todo o tempo, porque o Senhor Ele é bom o tempo todo. Vamos lá? Sou
chama amigo seu. Declare. Deus Supremo, Senhor de glória, me chama amigo seu. Declare, Deus Supremo. Deus Supremo, Senhor de glória, me chama amigo seu. Então diga, amigo, eu sou de Deus. 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 Me chama assim. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Me chama assim. Me chama assim. Me chama assim. Glória a Deus. Senhor, é tão bom chegar diante do Senhor e sabemos que nós somos teus amigos. A tua palavra mesmo diz que o Senhor não chama mais a gente de servos, o Senhor nos chama de amigo. E assim como nós cantamos, me surpreende. O Senhor, Ele sempre nos surpreende, porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Por isso Ele é o Todo-Poderoso. Por isso o nome dEle está acima de todo nome. Por isso chegará um dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará Jesus. 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 Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Diga Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo Diga mais uma vez. nome. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua
e cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Diga, seu nome é. O seu nome é Jesus. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Jesus, ele não só é isso, não só é tudo isso. Ele deseja manifestar todas essas faces para você. Conselhos maravilhosos, a eternidade dele, a paz dele, o governo dele, a fortaleza dele, a segurança dele. Jesus veio para isso. Ele deseja manifestar toda a multiforme graça ou as multifaces do Senhor na sua vida, para que você viva em paz, para que você viva seguro, para que você, quando precisar de um conselho, de uma direção, você sabe a quem recorrer. Espírito Santo, que nós nunca nos esqueçamos de quem Jesus é, de tudo que Ele é, de tudo aquilo que Ele deseja manifestar e realizar em nossas vidas. Que nós sempre venhamos a buscá-lo
porque Ele mesmo diz que quando nós o buscamos, nós o achamos, que nós o encontremos em todas as fases, nos dias bons e nos dias ruins, em todas as áreas das nossas vidas, que Jesus seja primeiro, Jesus seja soberano, Jesus seja Senhor e Salvador das nossas vidas sempre. Espírito Santo, mais um culto onde o Senhor tem total primazia, onde o Senhor tem o total controle e direção. Nós estamos aqui para sermos direcionados pelo Senhor, para chegarmos até a verdade que é o próprio Cristo e sermos livres, verdadeiramente livres. Nós te damos toda a honra, Senhor, e toda a glória, que sobre a minha vida e sobre a sua exista essa unção de sabedoria, de entendimento e de revelação, que nós saiamos daqui crentes, mais crentes do que somos, mais descansados do que somos, mais esperançosos do que somos, por causa de Jesus Cristo. No nome dEle, no nome que está acima de todo nome, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Crianças e adolescentes, corre lá para vocês escutarem a palavra. E desde já vou aproveitar, porque no final às vezes não vai dar tempo. No final, principalmente o pessoal que está em casa. No final desse ano agora, no final de dezembro agora, o último culto nosso será em dezembro. O culto televisionado, transmitido pela TV Plan. A nossa parceria termina em dezembro. Então você que está em casa, que acha bacana, nossa, acho bacana aquele pastor, acho bacana aquela igreja, amo aquele louvor. Você precisa vir à igreja. Amém? Você que está aqui na igreja, não, hoje eu não vou ficar assistindo em casa. Acabou a mamata. Amém? Nós vamos começar uma outra jornada que vai ser transmissão ao vivo pelo Facebook. Amém? Glória a Deus. Aperta o cinto aí que hoje nós vamos caminhar e nós vamos aprender coisa demais hoje sobre a volta de Jesus. Amém? Vamos aprender que uma coisa é o arrebatamento da igreja e a outra coisa é a volta de Jesus fisicamente. E por que o Espírito Santo despertou isso no meu coração? Sei lá, um mês atrás mais ou menos, eu li no WhatsApp, acho que foi até da minha mãe que ela me mostrou, que estava sendo falado que o presidente, o Michel Temer, tinha liberado, aprovado, sancionado uma lei que todas as pessoas, todo cidadão brasileiro, teria que aceitar o implante do chip ou na face da mão direita ou na testa. E aí depois disso viralizou e pegou o Malafaia, falou que um dia ele ia estar no programa dele, ia estar falando, e eu fui me inteirar disso, e os dois, tanto as duas notícias, tanto do Michel Temer, então em consequência a do pastor Silas Malafaia, as duas eram apenas boatos. E se perguntar para mim, pastor, você ficou apreensivo, preocupado? Não, porque o que estava sendo proposto não era o número da besta, mas era um chip para fazer transações econômicas, para ter um número. Então, não vamos confundir chip com o número da besta. Amém? É a mesma coisa, a internet é do capeta. Não, não é não. A gente já usa a internet para evangelizar muitas pessoas. Vamos usar mais ainda. O Facebook é do diabo. Não, não é não. Daqui a uns dias nós vamos usá-lo para transmitir os nossos cultos ao vivo. Então, o chip, não entra nessa não. Mas deixa eu deixar claro para você. Quando o número da besta for obrigatório, separe na tua cabeça. Agora vai ter isso, vai ter aquilo, isso pode ser o número da besta. Não. Quando o número da besta for obrigatório, vai ser falado com todas as letras que é o número da besta. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é o tranquilizador. Nós, a igreja do Senhor, nós não estaremos mais na terra. Amém? Então não se preocupe com isso. O número da besta é só para besta que não crê em Jesus. Amém? Mateus capítulo 24. Hoje eu pus 400 versículos para a Karina lá, coitada. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, nós vamos ler então. Olha, e assim, não tem como eu ficar parando muito, explicando muito, senão Jesus volta e nós não terminamos esse texto aqui. Amém? Então hoje você vai ter uma noção básica
desde a profecia, desde quando Jesus falou, desde quando o profeta Daniel profetizou, até o juízo do trono branco. E eu estava falando para o Júnior, modéstia à parte, eu conheço bastante desse assunto. O que eu vou trazer para vocês é o que eu acredito e o que é 90% das pessoas, dos chamados entendedores da palavra, aqueles que interpretam a Bíblia, interpretam dessa maneira que eu vou trazer para vocês. Então, fica descansado, porque é só notícia boa para nós. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará alguma pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Quando vai acontecer essas coisas? Destruição do templo, sinal da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, Jesus lhes disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. São lideranças, são líderes, falando que ele é o Cristo, ele é o Salvador. Quem segui-lo, anda nessa religião, anda nessa obra, faz isso e você será salvo. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Você acha que nós estamos vivendo nos guerra e mais guerra, e guerra sobre guerra, é o que nós estamos vivendo. Versículo 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é apenas o princípio das dores. Isso daqui, quando falo princípio das dores, é como se fosse a mulher grávida que começou a sentir dores, contrações. Significa o quê? Corre para o hospital porque está às portas. Amém? Nós estamos vivendo esse tempo, não estamos? Guerra, nação contra nação, você pega aquela turma da Síria, aqueles refugiados todos, terremoto na Itália, fazia tempo que não tinha, porque no mês passado, 2 meses atrás, terremoto e mais terremoto, tsunami para tudo quanto é lado, tremor de terra para tudo quanto é lado. Então, quando Jesus falou assim, os discípulos falaram assim, fala para a gente, dá um sinal quando isso começar a acontecer. Ele falou assim, então eu vou dar um sinal para vocês. Quando vocês virem essas coisas, quais coisas? Essas que nós estamos vendo agora. Isso daí é apenas, isso ainda não é o fim. Isso daí é o princípio das dores. É a mulher grávida que está para dar à luz. Amém? Vamos começar o nosso super slide, Karina, por favor. Está escrito aí, 7 semanas de Daniel, 49 anos. Lá em Levítico, capítulo 25, não precisa abrir, lá fala de semanas, de uma semana, de 7 dias, com transfigurado para uma semana, seriam 7 anos. Eles usam essa transposição de semana de 7 dias para semana de 7 anos. Os judeus, eles contam muito em semanas e contam as semanas no jubileu. O que significa isso? Cada 49 anos, o 50º ano, o ano número 50, é o jubileu. Então, a cada 50 anos, o ano 50 é um ano de jubileu. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, quando diz jubileu, o que significava o jubileu? Jubileu era o ano onde os escravos eles eram soltos para serem livres. As pessoas que tinham vendido suas propriedades, elas poderiam reaver as suas propriedades. Aqueles que tinham emprestado, aqueles que tinham dívida de empréstimo de dinheiro, eles eram livres. E o que eu quero falar para vocês que é muito bacana? Quando está escrito ali que Jesus ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor, o judeu, na escrita hebraica, o judeu lê, Jesus veio para trazer o ano do jubileu. O que Jesus veio fazer? Ele não veio colocar em liberdade o cativo? Ele não veio trazer liberdade, ele não veio restaurar a vista aos cegos, ele não veio trazer tudo isso de volta? Jesus, ele é o próprio jubileu cristão. A cada 50 anos, isso acontecia. Então, Jesus, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio trazer de verdade a graça sobre as nossas vidas.
Guarda isso no teu coração. Volta aqui, por favor. 7 semanas de Daniel, 49 anos. Vamos ler isso daqui. Números não, como é que chama? Daniel, capítulo 9, versículo 25. Achei aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas, 7 anos, e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Volta lá restaurar e edificar Jerusalém. Esdras capítulo 1, volta aqui. Esdras capítulo 1, do 1 ao 4. Quer ver? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão em todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja com Deus, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor. Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, gado, bens, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Por que eu estou falando isso? Nós vamos ler depois que a profecia, o próprio Jesus disse assim, quando vir o abominável da desolação sentado no lugar santo, ou no lugar santo, quem lê Daniel entenda. Para nós entendermos a volta de Jesus, precisamos estabelecer um início onde essas profecias começaram. E começaram em Daniel. Por que, volta aqui por favor o slide. Por que eu coloquei 7 semanas, nós acabamos de ler. 7 semanas, representando a primeira semana, uma semana mais 62 semanas. Não era isso? 7 semanas mais 62 semanas. Perfazendo quanto? 69 semanas. É um período de 69 semanas que... Volta aqui. 69 semanas, pode deixar sempre esse slide aqui por enquanto. 69 semanas. 49 mais 434, dá quanto? 483, porque a profecia completa era de 70 semanas. Você pode falar assim, nossa, pastor, está confuso demais, está bagunçado demais. Não está, não. 70 semanas, dividido em 7 semanas, 49 anos, mais 62 semanas, 434 anos. 434 mais 49, dá 483. Reedificar e restaurar Jerusalém. 450 anos. Esses 450 anos, isso é histórico. Isso aconteceu de fato. Quando o rei Ciro, que não era um homem convertido, ele não era de Deus, mas nós acabamos de ler, Deus pegou o rei Ciro e falou assim, liberta o meu povo, libera o povo e dá toda a condição e tudo aquilo que é necessário para que eles reconstruam o meu templo. O templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, que havia sido destruído lá atrás. Eu quero que reconstrua agora. Eu vou usar você e os teus recursos para que haja essa reconstrução. Esses 450 anos, eles aconteceram de fato. Vamos voltar aqui agora para Daniel, para a gente ler a segunda parte da profecia ali. Vamos voltar aqui, 9:25. Daniel 9:25, depois o 26. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, quando Deus falou para Ciro, liberta o meu povo para ir para Jerusalém construir. Até ungido, quem que é ungido? Cristo. Até ungido, Cristo, o príncipe. 7 semanas, primeira etapa, 49 anos, segunda etapa de 69 anos, exatamente os 434 anos. Versículo 26, depois das 62 semanas, isso daí já nós vamos lá para frente, da restauração de Jerusalém até Jesus, até a morte do ungido, volta aqui por favor, da restauração de Jerusalém até Jesus, até a morte do ungido, não é até o nascimento do ungido, mas até a morte do ungido.
Jesus morreu 33 anos, a Bíblia diz, 33 anos e meio, talvez. 450, mais 33, 483. Para fechar 70 semanas, você que é bom de matemática, 70 vezes 7 dá quanto? Pensa aí que você sabe. 490. Nós falamos de 7 semanas, mais 62 semanas, 69 semanas. 483 anos, que dá direitinho da saída de Jerusalém, saída do povo lá do rei Ciro, até a morte de Cristo, os mesmos 483 anos. Até a morte de Cristo, 483 anos. Amém? Agora vamos começar a parte bacana. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o que aconteceu? Nasceu a igreja. A igreja não nasceu com o nascimento de Cristo. Enquanto Cristo viveu, tem 2 domingos que eu preguei sobre isso. Cristo, ele nasceu sob a lei, debaixo da lei, ele viveu debaixo do regimento da lei de Moisés, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Você e eu e toda a face da terra. O que está escrito em João, capítulo 1, verso 17? Abre aí, por favor. Vou começar a ler aqui igual vocês. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade. A verdade está do lado da lei ou da graça? Da graça. Porque tem gente que fala assim, não, a graça é bacana, mas precisa de um pouco de lei para colocar limite na graça. A verdade não está na lei, a verdade está na graça. A graça verdadeira, a verdadeira graça. Vieram por meio de Jesus. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Jesus morreu, ele cumpriu a lei, ele ressuscitou, liberou, mandou o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo, e ali, no livro de Atos, de verdade que começa a igreja. No livro de Atos, que de verdade começa o Novo Testamento, a nova aliança, que não é mais segundo a lei de Moisés, mas é segundo a graça e a verdade por meio de Jesus. Amém? A era da igreja começou, então, com Cristo. Nós estamos vivendo o tempo da igreja. Nós estamos vivendo o tempo da graça. O tempo em que as pessoas são salvas não por cumprirem os 10 mandamentos, mas elas são salvas porque elas creem que Cristo morreu por causa delas, para perdoar o pecado delas, ele ressuscitou para nos justificar, para nos tornar justos e aceitáveis a Deus, não de acordo com a nossa obediência, mas de acordo com a obediência de Jesus Cristo. Isso é o tempo da igreja, isso é viver debaixo da graça. Pastor, mas e os 10 mandamentos? Eu não conheço nenhuma pessoa que de fato conhece, nasceu de novo, e conhece a graça e vive na graça, que vive na prática do pecado. Que tem prazer em pecar, e esse pecado não causa nada nela. Eu não conheço ninguém. Ah, pastor, eu conheço uma pessoa que frequenta a igreja. Não, ela não conhece a graça. Talvez ela frequente a igreja. Talvez ela tenha uma religião até evangélica, mas ela não foi liberta ainda. Ela não conhece de fato a graça de Cristo na vida dela. Porque Paulo diz que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. É a graça que nos liberta, não é a lei. A lei só fala, isso é errado, isso é pecado. Aí eu falo assim, mas e agora, o que eu faço? Se vira. A lei não foi feita para me absolver do pecado. A lei foi feita para apontar o meu pecado. Mas e agora, o que eu faço? Paga. Mas que jeito, eu não tenho condição. Por isso que Cristo veio. A lei foi dada aos homens para que os homens falassem assim, tudo bem, eu sou um pecador. E agora? Eu preciso de um Salvador. A lei aponta para Cristo. Amém? A lei fala, você pecou. E agora? Procura um Salvador. Você não se salva, Cristo pode te salvar. Não posso ficar em cima disso, nós vamos em outro lugar. Volta lá. Era da igreja, nós vivemos na graça. Vamos falar de arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento? A palavra arrebatamento é tirar com força, é arrancar.
O que é a igreja ser arrebatada? Chegará um dia que a igreja será tirada. Quem que é a igreja? O sal da terra. Esse barracão inteiro vai para o céu. Não, o barracão vai ficar. O que vai subir somos nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A partir do versículo 13. Diz assim, Paulo falando, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem são os que dormem? Os que morreram. Ele fala aqui, dormir como tivesse morrido. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram crendo nele. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, arrancados, juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para o arrebatamento da igreja, que não é a segunda vinda de Cristo, arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda é outra coisa. Para o arrebatamento da igreja, não precisa nenhuma profecia mais para se cumprir. Sabe assim, Israel precisa ser restaurada ao seu lugar, já foi. Isso precisa acontecer antes, não, isso já foi. Não, tudo o que era necessário para o arrebatamento da igreja, isso já aconteceu. O que é o arrebatamento da igreja baseado nesse texto que nós acabamos de ler? Existirá um dia... Como é que eu falo isso? Primeira coisa, para quem que qual que é o motivo do arrebatamento da igreja? O motivo do arrebatamento da igreja é porque Deus não quer... Deus como um pai não vai punir os seus filhos junto com aqueles que não creem nele. O que é o arrebatamento da igreja? A igreja, os filhos de Deus, serão tirados da terra e se encontrarão com Jesus. Você já viu casamento? Cadê o Aires? Está aí? Daqui a semana que vem, moço. O que é o casamento? O noivo está aqui na frente e a noiva entra. A noiva entra com o pai, ou com o melhor amigo, ou com a pessoa que ela escolheu para entrar com ela. A noiva vem mais ou menos até no meio da igreja. O noivo sai do lugar onde ele está, se encontra com a noiva, dá um beijinho na testa dela, eu vou estar de olho nisso, pega a noiva, dá o braço e volta com ela para o lugar onde ele estava. O noivo não vai para o lugar da noiva, é a noiva que vai para o lugar do noivo. Em Israel, quando foi escrito isso daqui, em Israel, como é que era o casamento? Eu não sei hoje. Existia uma festa, então as duas casas ou duas tendas que eles armavam. A noiva saía da sua tenda e ficava esperando o noivo. O noivo saía da tenda dele, pegava a noiva e levava a noiva para a tenda dele. O que é o arrebatamento? Nós, eu e você, somos a noiva. A igreja é a noiva. Jesus é o noivo. Aquele que não é igual João Batista fala, que ele era um amigo do noivo. O João Batista ele veio preparar o caminho. Então o que acontece? Nós como igreja, nós sairemos, Deus vai nos tirar da terra. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, coloca ali por favor, Karina. 1 Coríntios, capítulo 15:51. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Porque se Jesus voltar agora, nós não vamos dormir, nós não vamos morrer, nós vamos ser arrebatados. Mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que nós acabamos de ler, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que vai acontecer? A trombeta vai soar, nesse momento Cristo sai do céu, do paraíso, vai até o meio do céu. Nós, a igreja, seremos transformados, os nossos corpos serão glorificados
porque se o nosso corpo fosse desse tamanho, os anjos iam ter muita dificuldade de levar uns caboclos para o céu, que ia ter que fazer umas 3 viagens, né, porque ia ser pesado. Então o nosso corpo vai ser glorificado. Nós vamos nos encontrar com o noivo, é igual o casamento, e o noivo vai levar a noiva para a festa, que nós vamos ver isso depois. Algumas perguntas: quem será arrebatado? Quem creu em Jesus, quem é batizado, quem nasceu de novo, e quem nasceu de novo? Quem não será arrebatado? Quem não crê em Jesus, quem não é noiva. Semana que vem o Aires e a Raíssa vão casar. O Aires vai levar, aí eu chego e falo assim: Aires, eu vou participar da lua de mel com você. Vou lá, todo mundo junto. Quem que o Aires vai levar para a casa dele? Você? Não. Eu não, vai levar a esposa dele. Vai levar a noiva. Quem que Jesus vai levar para o céu? Quem é a igreja? Vai levar para o céu quem é a noiva, vai levar para o céu quem já anda com ele aqui, quem crê nele. E quem não crê, ele não vai levar a força ninguém para o céu. Amém? Pessoas, não anda com Jesus, não se importa com Jesus, não está nem aí com Jesus. Mas na hora do arrebatamento quer ir para casa junto com o noivo? Quer desfrutar do noivo? Quer participar? Não vai. Quem que vai? Quem é a igreja? Quem é a igreja? O sal da terra? Não, eu sou a igreja. Você é a igreja. Você que teve uma experiência com Cristo. Você que nasceu de novo. Você que entendeu o perdão e a ressurreição de Cristo em favor da sua vida. Você que creu e foi batizado, será salvo. Essa é a salvação de corpo, alma e espírito. Amém? Vamos ver se está demorando demais. Vamos ver se está na hora ou não do arrebatamento. Mateus, capítulo 24. Jesus fala assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Nós estamos falando de arrebatamento. Quando já os seus ramos se renovam, as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, quais coisas? Vamos voltar aqui no versículo 32. Quais coisas? Os ramos renovando, as folhas brotando, os frutos aparecendo. Quando virem essas coisas acontecendo, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós estamos falando de arrebatamento, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem para o arrebatamento. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, viviam uma vida normal, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 40, então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, arrebatamento. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Nós estamos falando de arrebatamento. Agora, será que está próximo? Coloca, Karina, por favor, aquele slide por último. Eu passei para você por último. Sobre a geração da figueira. Em 29 de novembro de 1947, a ONU aprova a divisão da Palestina, lá no Estado de Israel, em 2 estados. Antes era só a Palestina. O povo de Israel, eles foram expulsos da terra deles, e eles viveram, os judeus, os hebreus, eles viveram a chamada diáspora, a chamada dispersação. Durante muitos anos, eles viveram longe da terra deles. Eles viveram fora do território deles. Em 1947, é até bacana isso como curiosidade, houve uma votação na ONU e ficou empatado. Quem decidiu se aprovaria ou não a divisão do Estado da Palestina, muçulmano de um lado e judeu do outro, foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ele que deu o chamado voto Minerva. Ele que deu o voto decisivo em favor de Israel. Amém? Graças a Deus por isso. Nós somos do lado de Israel. Amém? Amém? De verdade.
porque Jesus é judeu. E eu sou parceiro de Jesus. Amém? Em 1947, então, foi aprovado a divisão de 2 estados. Essa aprovação ela se deu em 1948, 14 de maio de 1948, quando o líder Davi Ben-Gurion anuncia a formação do Estado de Israel. O que significa isso? Significa isso que nós acabamos de ler. A partir de maio de 1948, todos os judeus que estavam dispersos, que é chamado Aliá, começaram a voltar para Jerusalém. Quando você lê na Bíblia, a maioria das vezes, figueira, oliveira ou videira, videira de uva, figueira de figo, oliveira de azeitona. As 3 árvores, elas simbolizam Israel. Então, vamos ler esse texto aqui de novo. Mateus 24, 32, por favor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Olha para Israel. Olha para Israel. No meio cristão, Israel é chamado como o relógio de Deus. Olha o que está acontecendo em Israel. O que estiver acontecendo em Israel é o cumprimento das profecias para o restante de todo mundo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Quando nós começarmos a ver judeu voltando para Israel, quando os judeus que voltaram para Israel começarem a gerar filhos nascidos em Israel, quando que aconteceu isso? A partir de 1948, sendo que em 1947 já havia sido assinado. Jesus fala assim, quando você ver essas coisas acontecendo, saiba que está próximo às portas. Ele volta assim, em verdade vos digo que é a geração que olhar, que ver, que vir essas coisas acontecendo, será a geração que verá o arrebatamento de Jesus. Amém? Eu não estou forçando o texto, não estou fazendo nada. É o que está escrito. A geração que vir Israel voltando a brotar e dar fruto. Ou seja, judeus que estavam no Brasil voltaram para Israel e começaram a gerar filhos e filhas em Israel. Judeus que estavam nos Estados Unidos, judeus que estavam na Europa, eles todos começaram a voltar para Jerusalém, para Israel. E começaram a brotar. As folhas começaram a ficar verdes e começou a brotar e dar fruto novamente. Jesus falou, a geração que vir essas coisas acontecendo será a geração que verá o arrebatamento ou que passará pelo arrebatamento do Senhor. Volta, por favor, naquilo. Salmo 90, versículo 10 diz, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, e nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Meu pai já passou dos 70, minha mãe já está batendo nas portas, meu sogro já está com 135 anos. Pergunta para o meu sogro, se não cansa. O que é a vida? Até os 70 anos, mas quando muito 80, você ainda tem uma disposição. Às vezes vê aí que, um ou outro, aí tem 90 anos, está correndo uma maratona. Tá. O outro, tá. Mas o que é o normal? O que é bíblico? O que é normal que acontece? Passou dos 70, chegou nos 80, Jesus, leva eu, vou embora, deixa eu descansar, estou cansado já desse negócio. Amém? Eu tenho um combinado com Deus, eu sei que não vale nada, mas eu já falei para Ele. Falei, eu quero ir no top. Até o último dia eu quero estar produzindo. Se não for para produzir, por que eu vou ficar fazendo na terra? Eu quero ir voando. Eu quero que o meu último dia seja um dia produtivo. Se não for para ser produtivo, eu não quero mais. E eu sei disso é verdade. Eu sei desse texto. Volta lá, por favor. A geração que vir Israel brotar é a geração do arrebatamento. Amém? Geração da figueira. Mateus 24, 32 é o que nós lemos. Quando que a figueira voltou a dar fruto? Quando que a figueira foi? 1947. 1948 voltou, mas em 1947 já tinha sido assinado. Geração de 70 anos. 1947 com 70, pode pegar cola lá em cima.
Está longe de 2017? Não, pastor, mas e se for geração de 80? 2027. E se for de 75? 2022. E se for geração de 71? 2018. E se não foi 1947, foi 1948, 2018. O que eu quero que você saiba? Porque o dia, nós estamos aqui para marcar a data? Não, ninguém sabe a data. Mas Jesus falou, olha, quando você começar a ver essas coisas acontecendo, abra o olho, porque está às portas. De um lado, sinais de terremoto, destruição, fome e guerra. De outro lado, o sinal da figueira. Olha o que está acontecendo, olha para Israel, para tudo aquilo que está acontecendo. Amém? Prepara aquele vídeo para nós, por favor. Para Israel, para que tudo isso aconteça, então, nós chegamos, vamos supor que houve o arrebatamento, então eu quero que você descanse, você que é um crente. Não estou falando que você é perfeito, porque tem gente que, pastor, gosta de colocar medo. Ai de você, se Jesus tivesse voltado sexta-feira à noite, você estava no show do Roberto Carlos. Moço. Se Jesus volta, você no show, Jesus Cristo, Aí eu estou aqui, Jesus me leva. Fala, não levar não, você está em pecado. Tem pastor que gosta disso, principalmente você que não está, você não é um dizimista fiel. Se Jesus voltar, paga em dia. Gente que está com prestação com o Senhor não sobe. Irmão, quem que vai ser arrebatado? Quem nasceu de novo. Ponto final. Você responde para você, eu nasci de novo ou não? Eu sou um cristão, sou apaixonado em Cristo ou não? Ponto final. Amém? Nós então saímos das profecias e chegamos até o tempo do arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada. Agora, o que vai acontecer depois do arrebatamento, que para nós, meu irmão, nós vamos aqui aprender algumas coisas, mas para nós não faz diferença nenhuma. Porque o que vai acontecer? Nós falamos de 69 semanas, 7 semanas mais 62. Agora, depois, porque existe uma chamada lacuna profética entre deixa eu ver se eu acerto, 69ª semana, a semana de número 69, até a semana de número 70. Antes era tudo direitinho. Semana, 7 anos, 7 anos, 7 anos. Agora, entre a semana de número 69 e a semana de número 70, é a chamada lacuna profética. É o tempo da graça, é o tempo da igreja, e é nesse tempo em que a igreja será arrebatada. Agora, o que acontecerá após o arrebatamento da igreja? O vídeo está no ponto? Então manda aí para nós, por favor. Deixa eu só falar, pausa. Existe em Israel, que nós vamos ver agora, é um rabino, e em Israel, os rabinos, ou no mundo inteiro os rabinos, mas principalmente em Israel, eles são extremamente conhecedores, sábios, cultos em relação à palavra, em relação ao Antigo Testamento. Só mais um parênteses. Existem os chamados judeus sionistas, os que não creem em Jesus como Messias. E existem os judeus messiânicos, que creem em Jesus como Cristo, Messias ungido. Os sionistas são esses rabinos. Os sionistas são aqueles, já viu aquela turma de preto, que tem o cabelinho comprido aqui, que pega o livrinho e fica assim na frente do muro de Jerusalém? Do muro de Davi? Eles ficam desse jeito. Esses são os chamados judeus sionistas. E a alta cúpula desses judeus são chamados os rabinos. Para você ter uma ideia, como diz o outro, não é difícil decorar 1, 2 versículos. Os rabinos, eles decoram a Torá, que são os 5 primeiros livros, eles decoram toda. Falar para ele assim, rabino fulano, fala para mim capítulo 10 de Levítico, versículo 35. Eu não sabia nem que tinha livro de Levítico. Ele sabe o capítulo e o livro. Ele sabe o capítulo e o versículo. O que nós vamos ler agora, nós vamos ver agora um negócio muito bacana, que em Israel há 27 anos já, isso daqui é desse ano de 2016, já tem 27 anos que existe o chamado Instituto do Templo de Israel. Rabinos separados a dedo,
que estão já há 27 anos atrás, então a gente pode arredondar aí para quanto? 1990? Desde 1990, eles estão preparando tudo o que é necessário para a reconstrução do templo. Eles já identificaram 4.000, já identificaram e separaram 4.000 levitas. Quem são os levitas? Da família de Arão. Para eles serem os que vão oficiar no templo de Israel. Pessoas da tribo que eles pesquisaram, treinaram essas pessoas. Eles já construíram a menorá. A menorá é o candelabro, aquele de 7 pontas. Desse tamanho, pesa 47 ou 45 quilos de ouro, um ouro só, batido, do jeitinho que fala. Isso já existe em Israel. Eles estão, então, preparando todas as coisas para que haja a reconstrução do templo. Porque se não houver templo, como é que o Messias virá? Porque na cabeça deles o Messias ainda vem. Então eles precisam restaurar o templo. Para que haja... Nós vamos ver um vídeo aqui, e depois nós vamos ler um negócio muito bacana. Eu vou tentar... a tradução está embaixo aqui, então eu vou falando, e ele fala meio rapidinho. Há 2.000 anos temos estado à espera de uma novilha vermelha perfeita aqui em Israel. As pessoas pensam que encontraram uma vermelha, mas a verdade é que existem milhares de vacas vermelhas em todo o mundo. Se você ir ao Google e pesquisar imagem de vacas vermelhas e veja Angus vermelho da América, veja Shetland na Escócia e veja gado vermelho na ilha Norfolk, para citar alguns. Há muitas vacas vermelhas em todo o mundo e o desafio não é encontrar uma vaca vermelha em particular. O desafio é criar uma novilha vermelha perfeita, de acordo com os requisitos exatos bíblicos aqui, na terra de Israel. É hora de parar de esperar e começar a fazer. O Instituto do Templo embarcou em um projeto histórico sem precedentes para levantar um rebanho de vacas vermelhas aqui, na terra de Israel. Olha os rabinos lá atrás, ó. Depois de décadas de estudo e de investigação intensiva, o Instituto tem sido associado com agricultores israelenses usando a mais recente inovação e sob rigorosa supervisão rabínica, vamos levantar um rebanho de vacas vermelhas aqui em Israel. Vamos solucionar um candidato apropriado para esse rebanho, para atender às exigências do mandamento bíblico, da novilha vermelha. Não confunda esse projeto. Nada mais é que a primeira fase da reintrodução da pureza bíblica do mundo, o pré-requisito para a reconstrução do templo sagrado. Por 2.000 anos temos vindo de luto pela destruição do templo. Você pode fazer parte da história, ajudar para tomar esse projeto uma realidade. O Instituto do Templo, o futuro está em nossas mãos, levantando uma novilha vermelha em Israel. Amém? Pastor, o que tem a ver isso daí? Números, capítulo 19. Versículo 1, 2 e o versículo 9. Olha o que está escrito. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que nos tragam uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo, que não tinha colocado carga. Vocês viram naquela imagem um rabino com a lupa olhando assim? Ó? Vocês viram? A novilha perfeita, quando fala perfeita, não pode ter um fio do pelo de outra cor que não seja vermelho. Tem que ser perfeita. Nascida em Israel e que não pode colocar nenhum jugo nas costas dela. Qual que era o motivo da novilha vermelha? Versículo 9. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, porque a novilha era cortada e queimada. Depois ele pegaria a cinza, vai pegar a cinza da novilha e a depositará fora do arraial num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Por que a novilha vermelha é o pontapé inicial para tudo isso? Você não viu ele falando sobre
a pureza bíblica do mundo? Como que eles acham que existirá pureza bíblica no mundo? Através desse ritual. Qual ritual? Sacrifica uma novilha perfeita, sem defeito, sem jugo, pega a cinza dessa novilha, mistura com água e vai agora purificar todas as pessoas. É oferta pelo pecado. Isso é o pontapé para a instituição da pureza bíblica no mundo. Guarda isso. Vamos para o outro slide, Karina, faz favor. Porque agora nós estamos chegando a igreja foi arrebatada, nós estamos no céu. Vamos primeiro aprender o que vai acontecer aqui na terra, depois a gente fala da nossa boa vida. 70ª semana de Daniel, 7 anos. Então, 7 anos fecham com as 69 semanas, ficou faltando uma. Fecha com a 70ª semana de Daniel. 7 anos. Na terra, o que vai estar acontecendo na terra? Surgimento e revelação do anticristo. Daniel capítulo 9, verso 27. Ele está falando do anticristo. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, e na metade dessa semana, por uma semana, 7 dias, 7 anos. Na metade dessa semana, 3 anos e meio. Na metade dessa semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Volta lá no slide. Surgimento e revelação do anticristo. Primeira metade da tribulação. Primeira metade dos 7 anos, 3 anos e meio. Vai existir uma falsa paz. Por quê? Porque ele fará uma firme aliança com muitos. O anticristo, quando ele vier, ele vai ser o salvador, literalmente. A guerra que existe lá em Israel, a guerra que existe para tudo quanto é lugar, tudo vai ser ajustado. O que você precisa para parar a guerra? E tudo vai ser administrado por ele para que ele seja reconhecido como o Messias, como o Salvador. Apocalipse 12, 14. Vamos ver o que está escrito lá. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia. A mulher aqui está falando como se fosse Israel. Para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí é onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Durante os primeiros 3 anos e meio, um tempo, tempos e mais metade de um tempo. Durante os primeiros 3 anos e meio, Israel vai para o deserto, longe do ataque do anticristo. Volta lá. Daniel 7, 25. Deixa eu ler aqui. Karina. Proferirá, quando estiver terminando o primeiro período dos 3 anos e meio, o anticristo é o que eu falo, ele vai tirar o chapéu, vai ver o chifre, vai tirar a roupa dele, vai ver o rabo dele. Ele proferirá, então, aquele que era o Salvador, que era o bacana, que era o cara, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, principalmente o povo de Israel, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Terminando a primeira parte da tribulação, começará então a segunda, que chamará a grande tribulação. É onde de fato o negócio vai pegar. E por que eu estava falando tudo isso até agora? Nesse período, na primeira metade dos 3 anos e meio, o templo será reconstruído. Por que o templo precisa ser reconstruído? Para que o Messias venha. Mateus capítulo, não sei nem se eu coloquei esse, Karina. Mateus 24, 15. Está aí? Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. O que é o lugar santo de Israel? O templo. Para que o anticristo esteja no templo, para que o anticristo sente-se no trono de Davi, precisa existir templo. Concorda comigo? O templo todos os preparativos para a reconstrução do templo já estão em andamento. Nós acabamos de ver. E não é notícia do Google, não, é notícia de Israel, é o Instituto do Templo. Então, reconstrução do templo.
O templo de Israel, eles já estão preparando tudo, porque na hora que existir o arrebatamento, o anticristo vai se manifestar. Mas bom, nos primeiros 3 anos e meio, bom, trazendo paz, trazendo segurança, ajeitando a vida de todo mundo. Começa a segunda parte da tribulação, que é a chamada grande tribulação, que é esse texto que nós acabamos de ler. Quando virdes, pois, o abominável da desolação sentado no lugar santo, quem lê Daniel entenda. Nós lemos Daniel, por isso que eu queria ter lido Daniel com você. 3 anos e meio da grande tribulação, o anticristo no templo, nós acabamos de ler. Esse daqui que é a marca 666 aqui. A todos, entenda, nós fomos arrebatados antes da tribulação. Por quê? Porque a tribulação não é para o povo de Deus. Quem que passou pelo dilúvio? A Bíblia diz que Noé, a sua esposa, 3 filhos e as 3 noras não participaram do dilúvio, não foram punidas com o dilúvio. Por quê? Porque eles creram em Deus. Amém? Quem que vai participar da tribulação na terra? Não nós. Eu creio em Jesus. Eu vou ser arrebatado. Você que crê em Jesus, você vai ser arrebatado. Então, isso daqui, capítulo 13, eu acho que em Apocalipse, a partir do capítulo 5 ou 6, ali começa as trombetas e as taças e essas coisas, que já é o começo da tribulação, não tem nada a ver conosco. Amém? Nós cremos no chamado pré-tribulacionismo. Seremos arrebatados antes de começar a tribulação, porque a tribulação é o quê? Um julgamento contra aqueles que não creram. Eu criei. Amém? Você creu, céu. Quem não creu, terra. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta. Pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Não me pergunte a respeito disso, que eu não faço ideia. Pastor, não sei. Fala que é o número 666 e não fala mais nada. Especulação tem um monte de coisa. E por que isso daqui não me perturba, não me preocupa? Porque eu não vou estar aqui. Você não vai estar aqui. Nós vamos descobrir isso lá em cima. Amém? Então, esse número, por isso que associa-se ao chip. Porque quando for colocado a marca, é como se fosse o quê? Você vai comprar, você não, quem ficar, ele vai comprar ou vender baseado naquela marca. Se ele não tem a marca, por isso que falo, por isso todo mundo fica apavorado com o chip, porque o chip vai ser o cartão de crédito, cartão de débito, número de RG, CPF e tudo mais aí. Quem tem, compra, quem não tem, não compra. Mas eu não me preocupo com isso, que eu não vou estar aqui. Você não vai estar aqui. Amém? Vamos agora falar de nós, que vamos estar no céu. Na terra, no período de 7 anos, a 70ª semana de Daniel vai estar acontecendo isso aqui. E nós que estivermos no céu, casamento da igreja, nós com o noivo. Pensa numa festa de 7 anos. Bodas do Cordeiro, Apocalipse, está no jeito aí? Eita! Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, a justiça de Cristo em nós. Amém? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as palavras, as verdadeiras palavras de Deus. O que vai estar acontecendo no céu? Uma festa da noiva com o noivo. O que vai acontecer no céu? A entrega dos galardões. O que significa isso? Pode colocar lá. O que é a entrega dos galardões? A recompensa para todos nós que depois que aceitamos Cristo, permitimos que Ele trabalhe através de nós. Porque não somos nós que trabalhamos. É Ele que trabalha através de nós. Amém? Não somos nós que o servimos. É Ele que continua servindo através das nossas vidas. Amém? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando. Não, o Senhor está pregando através de mim. Nada além disso. Amém?
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, não é o tribunal de Deus, não. Nós não vamos participar do tribunal de Deus. Nós vamos participar do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Coloca 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, graça, lancei em fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. Jesus é o fundamento. Se eu fizer, ou pregar, ou levar as pessoas para um outro caminho, para um outro lugar que não seja, que o fundamento não seja Cristo, eu estou fazendo obra de madeira, feno e palha. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, o dia do julgamento de Cristo para a entrega dos galardões, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. O que significa isso? Fui salvo pela graça. Deus tem um chamado na minha vida e tem na sua vida. Qualquer obra que você faz, que leve as pessoas, fundamentada em Cristo, que leve as pessoas para Cristo, que você permite que Cristo sirva as pessoas através da sua vida, ouro, prata e pedras preciosas. Se eu fizer uma obra que não leva uma obra para mim, olha como é que eu falo, olha como é que eu prego, olha como é que eu canto, danço, toco, oro, intercedo, como é que eu visito, como é que eu recebo as pessoas, se a obra é em favor da minha vida, madeira, feno e palha. Serei salvo, mas qual que é o dano que ele fala? Irmãos, a nossa vida de verdade ela vai começar depois. Essa vida aqui é uma vidinha de 70 anos, quando muito 80. A verdadeira vida é aquela vida. A verdadeira vida é a que vai começar. Jesus fala o que uma hora? Ele fala assim, não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, mas ajunteis tesouros no céu, ouro, prata, pedras preciosas. Ajunta tesouro lá, porque é lá que é a nossa aposentadoria, é lá que nós vamos viver. Vai ter diferença entre aquele que serviu e o que não serviu. Qual diferença? Eu não sei direito ainda. Existem especulações, autoridades sobre 10 cidades, mas eu sei que vai ter diferença. Por isso, use a tua vida para ajuntar tesouros no céu. Permita que Deus salve pessoas, transforme pessoas através da sua vida. Ah, pastor, a sua oferta, a sua oração, o seu testemunho de vida, isso tudo é motivo. A Bíblia diz que até um copo de água fria que você der para alguém, de maneira alguma você vai perder o seu galardão, a sua recompensa. O que é dar um copo de água fria? Pessoas estão cansadas, lá no seu trabalho, está chateada, às vezes o marido brigou com a esposa, chega lá e dá um copo, põe, sabe, vem cá, senta aqui, o que aconteceu? Ah, minha esposa, não, vem cá, vamos orar. É um copo de água fria que você está dando, apaziguando aquela situação. Tudo isso que você e eu fizemos, seremos recompensados. Amém? Agora, de fato, a segunda vinda de Jesus. Mateus 24, verso 29 ao 31. Logo em seguida a tribulação. Arrebatamento é antes da tribulação. Ninguém verá. Volta de Jesus, segunda volta de Jesus, chamada parousia, é a segunda volta de Jesus. Será uma volta visível. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá no céu, todo mundo vai ver. No arrebatamento ninguém vai ver. Na segunda vinda todos verão, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.
E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Volta no slide, por favor. Quando Jesus estiver voltando, que é a segunda volta, ele vai voltar para quê? É a chamada batalha do Armagedon. Apocalipse 16, 16. Então os ajuntarão no lugar em que hebraico se chama Armagedon. O que vai acontecer? Que batalha que é essa? Apocalipse 19 diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes, como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O que é a batalha do Armagedon? Jesus volta para a terra com os seus anjos e junta todos os exércitos contrários. É uma batalha física. É algo real e físico que vai acontecer. Jesus volta com os anjos. E é lá na região de Megido, por isso que é Armagedon. É uma batalha lá na região de Megido, em Israel. Todas as nações contrárias a Cristo se reunirão, se congregarão, motivadas pelo anticristo, para pelejar contra Cristo e os seus anjos. Vai virar estrogonofe aquele negócio. Vai picar todo mundo. Todos que estiverem nessa batalha contra Jesus, todos eles serão mortos. Por isso que ele fala: chama as aves, porque vai ter muita carne para eles comerem. É de verdade isso que vai acontecer. Amém? E nós, pastor, nós estaremos voltando com Cristo para a terra, para o chamado reino milenar. Deixa eu ler algo aqui. Satanás, o anticristo, a besta, o falso profeta, a trindade do inferno, Satanás será preso durante 1000 anos. Durante 1000 anos, isso está no Apocalipse capítulo 20, fala sobre isso. Acho que eu não marquei esse. Não, é para cima desse. Apocalipse capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. Abre, por favor, para todo mundo ler, acompanhar. Porque tudo que eu estou falando para vocês não é assim: eu achei, eu pensei, eu deduzi, não. É a Bíblia. Inclusive a questão do Instituto do Templo, é bíblico a reconstrução, mas eles estão imbuídos, os rabinos. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave, isso é logo depois do Armagedon. Então vi descer do céu um anjo, tinha ele na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou, e pôs um selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. O que vai acontecer? Logo após o Armagedon, o anjo vem, pega o Satanás e prende ele por 1000 anos. Isso é literal, 1000 anos de verdade. Deixa eu falar só uma coisinha para vocês. Lembra quando eu falei do jubileu de 50 anos? Esses mesmos rabinos, eles têm
uma datação da terra. Eles têm uma cronologia da terra. O que significa isso? Para eles, a terra está chegando no seu 6.000 anos. O que significa isso? Quanto tempo Deus demorou para fazer a terra? 6 dias. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Se ele demorou 6 dias ou 6.000 anos, é a mesma conta aos olhos de Deus. Para esses rabinos, baseado nos jubileus são períodos de 50 anos. Para esses rabinos, baseado nos jubileus, baseado numa outra profecia, numa outra palavra que Deus falou, Gênesis capítulo 6, versículo 3, está escrito assim, ó, ao homem está determinado 120 anos. Quem já leu isso? Os anos da vida do homem na terra serão 120 anos. Para os rabinos, 120 anos de vida. 120 jubileus de vida para o homem, 120 jubileus para a terra. Vida da terra, 120 anos, mas eles fazem conta de jubileu. 120 vezes 50 dá quanto? 6.000 anos. Para esses rabinos, eu não quis colocar, só estou falando como informação. Para esses rabinos, a terra está chegando ao final dos seus 120 jubileus. Existia uma profecia de um outro rabino que em 1900, o último jubileu começaria no ano de 1967. Essa profecia foi falada no ano 1100 e pouco. Ele tinha mais 3 profecias, essa é a 4ª. As 3 outras profecias dele se cumpriram. Talvez se cumpra a 4ª. O que são 120 anos? 6.000 anos. De jubileu, 6.000 anos. Se o último jubileu é em 1967, 1967 mais 50, faz a conta. 2000 e quanto? 2017. Pastor, então ano que vem Jesus vai voltar? Não sei. Eu sei que ele disse, quando você ver essas coisas acontecendo, fica esperto, está às portas. Se vai ser antes de 17, eu não sei, 17 eu não sei, 18 eu não sei, 20 eu não sei, 25 eu não sei. Eu sei que está tudo muito próximo. Esse mesmo rabino que profetizou em 1100 e pouquinho, esqueci o nome dele. Ele disse que num período de 50 anos, Israel seria terra de ninguém, que seria no penúltimo jubileu, 1917, até no ano de 1967. Pastor, mas você não falou que em 1947, 48 o povo voltou para Israel? Mas só em 1967 eles tiveram de fato o poder de novo nas suas mãos. Penúltimo jubileu, 1917 até 1967. O último jubileu, 1967 até 2017. Depois dos 120 jubileus, depois dos 6.000 anos, depois que a terra foi construída em 6 dias, depois houve o quê? Um dia de descanso. O que é o reino milenar? 1000 anos de descanso. Pensa num trem desse. A gente, morrendo de férias, final de semana, feriado, como é que fala? Emendou de quinta para sexta. Irmão, nós estamos falando 1000 anos de reinado milenar com Cristo. 1000 anos de descanso. 6.000 anos, 1000 anos de descanso. Está tudo batendo. Está tudo concorrendo para isso. O que é o reino milenar? Apocalipse capítulo 20. Jesus vai voltar e nós ainda não vamos ter terminado ainda. Meu Jesus. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Acho engraçado chamar de besta, né, irmão? Tantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão.
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que vai acontecer? Meu irmão, a terra vai estar continuando do mesmo jeito. Houve o arrebatamento. Quem não foi arrebatado? A vida continua. Nesse período, o que vai acontecer? Pessoas vão dizer, não, eu estive na igreja um dia, não aqui, porque quem está aqui é crente, nasce de novo, em nome de Jesus vai para o céu, amém? Aí teve um cara que escutou na televisão, viu um negócio que ia ter esse negócio de marca da besta, eu não aceito. Se você não aceitar, você vai ser degolado, decapitado. O que esse texto nós acabamos de ler? Eu vi as almas daqueles que foram degolados, decapitados, porque eles não aceitaram, não adoraram a besta, não aceitaram o número da besta, e eles creram em Jesus. Existirão pessoas que, olha a misericórdia e a graça de Deus. Nesse período de 7 anos, pessoas que não aceitaram a marca da besta ainda serão salvas. Mas aí, de verdade, tem que perder a vida. Você já viu aquele versículo que diz assim, ó, aquele que perde a vida por causa de mim encontra aquele que não quer perder a sua vida por mim? De fato, esse perde. Por exemplo, o que é perder a vida por causa de Cristo? Eu perdi minha vida. Eu abri mão de um monte de coisas que lá atrás para mim era, nossa, eu gostava tanto disso. Hoje para mim, aquela vida lá atrás era uma bobagem. De fato, eu abri mão da minha vida e recebi Cristo a verdadeira vida. Essa turma aqui são os que durante a tribulação e a grande tribulação conheceram Cristo, se arrependeram e falaram assim, puxa vida, eu devia ter feito isso, eu devia ter aceitado Jesus antes, eu devia ter dado crédito àquela palavra antes, não dei aí o que aconteceu agora, vou perder o pescoço, e perde mesmo. Mas pelo menos vai para o céu. O pastor, eu vou igual uma mula sem cabeça para o céu. Não, vai não, mano. Nós vamos ser tudo perfeito. Moço, eu não vejo a hora de chegar ao céu para ter meu cabelo de volta. Ali, Alexandre, na mesma confissão, na mesma esperança. Sabe o que a Bíblia... Não, isso não é que diz, não. Eu escutei o Joseph Prince falando. Ele fala que o homem, o ápice do homem, ele baseia isso com Cristo, que são os 33 anos. Que o ápice são os 33 anos. Quer dizer, eu já estou no aviso, de sobreaviso faz 12. Meu sogro faz 100, porque está com 133. Então, o que acontece? Que no céu, nós teremos essa idade madura, essa idade perfeita. Mas acabei de pensar que eu com 33 eu já não tinha cabelo, moço. Foi antes de eu casar, moço. Porque uns dias agora tem telão, vou trazer foto do meu casamento. Para vocês verem se casamento é... O que um casamento faz com o cabelo de um freguês? Vamos voltar aqui para a palavra. Reino milenar, 1000 anos, Satanás está preso. Depois, no finalzinho, Satanás vai ser solto. Você acredita, irmãos, que Cristo ele vai governar, reinar fisicamente na terra, lá em Jerusalém? Todos verão, todos experimentarão da bondade de Cristo. E você acredita que o Satanás, que depois dos 1000 anos será solto, ele ainda vai conseguir enganar uns infelizes ainda? Ele vai conseguir passar a perna nas pessoas ainda? É brincadeira um trem desse, né? Mas é o que está escrito. Para a gente finalizar aqui, que é o juízo do trono branco. O juízo do trono branco. O que é esse juízo? Não tem nada a ver conosco. Nós participamos do tribunal de Cristo para receber galardão. Participamos do tribunal de Cristo nas bodas do Cordeiro. Esse juízo do trono branco, depois da volta do Armagedon, dos 1000 anos, aí vem o juízo do trono branco. Olha o que está escrito aqui. Juízo de Deus. Tá certo? Tá. Capítulo 20, verso 11 diz, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, não é no livro da vida. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte,
o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Quem vai participar do julgamento? Todos os vivos que não aceitaram Cristo? Todos os mortos que durante toda a era da história não aceitaram Cristo? Todas as pessoas que não tinham o seu nome inscrito no livro da vida? O que é esse livro da vida? Eu creio que quando nós nascemos de novo, a Bíblia fala que nós vamos receber um novo nome. Lá em Apocalipse fala que vai estar gravado numa pedrinha, não sei como é que funciona isso não. Mas a Bíblia fala que nós recebemos um novo nome. Quando uma criança nasce, quem que nasceu por último aqui foi o Vitor? Quando o Vitor nasceu, ele não nasceu o Vitor, nasceu um neném, do Gustavo e da Gedenilza. Qual o nome que nós vamos colocar? Os pais foram no cartório e falaram assim, ó, escreve esse nome aqui, ó, Vitor, banana, banana. Quando nós nascemos de novo, quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, quando nós nos batizamos, eu creio que no céu é aberto um livro chamado Livro da Vida, e ali ele escreve um nome. Escreve o meu novo nome. E vai existir um dia que esse livro será aberto. E a Bíblia que nós acabamos de ler diz que aquele que não teve o seu nome achado, inscrito no livro da vida, ele foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre. A saber, a segunda morte. A primeira morte física e depois a segunda morte, a morte eterna sem a presença de Deus. Quando a gente fala de aceitar Jesus, de nascer de novo, de crer em Jesus, de batizar, não é brincadeira, é sério. Deus, mas olha aí. Irmão, quem já foi em festa, quem já tentou entrar na festa de bico e foi barrado na porta, levanta a mão. Só eu e mais um, ninguém mais foi, não. Vocês são tudo certinho, então. Acredito, então dá bom. Então só eu e o irmão ali que nós rodamos um dia. Não, mas pode procurar que está aí. Acabou, tá não. Pode procurar, chama o fulano lá, ele falou que eu podia vir, que ia me pôr para dentro. Nem chamou. Como diz o outro, desperdicei o perfume da noite. No céu vai ser desse jeito. Não, mas eu fiz boas obras. Eu fui bom, eu ajudei, eu fiz, eu aconteci, eu não matei, eu não roubei. O porteiro, ó, sem chance. Não, mas não vou chamar ninguém. O seu nome não está inscrito para você entrar na festa. É sério. Então você que está aqui hoje, você que está em casa, não sei nem se vai dar tempo de passar isso. Assegure-se de que o seu nome esteja inscrito nesse livro, porque não tem segunda chance. O céu e o inferno, eles não se diferem por mais coisas boas do que coisas ruins. Fez mais coisas boas, vai para o céu. Porque perfeito ninguém é, então Deus entende, então... Não. O céu é lugar daquele que creu na morte e na ressurreição de Jesus em favor da vida dele. E o inferno é o lugar das pessoas que não creram. Às vezes eram tão boas que não precisaram da bondade do Senhor. Às vezes eram tão justas que não precisaram da justiça de Cristo. Às vezes eram tão obedientes aos olhos delas que não precisaram da obediência de Cristo. O céu e o inferno diferem só por isso. Quem creu em Jesus e quem não creu em Jesus. Assegure-se que a tua salvação não dependa de você. Que a tua salvação dependa da tua fé em Cristo Jesus, não das tuas obras em relação à lei de Moisés. Tudo antes do arrebatamento, tudo já aconteceu nos mínimos detalhes, ano após ano. Falta nada para acontecer. Para a gente, pode ser hoje, pode ser semana que vem, pode ser ano que vem, pode ser 2018, 19, 20, mais do que isso, não sei lá se nós vamos dar conta de tão ruim que o mundo está ficando, de tão podre que o mundo está ficando. 2 tipos de arrebatamento, Noé e Ló. Leia para você entender o porquê.
Você vai entender. Por que Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado em Sodoma e Gomorra. Sai, Ló! O pecado de Sodoma e Gomorra subiu até aqui. Eu não dou conta mais desse tipo de pecado. Leia para você entender qual que é o tipo de pecado de Sodoma e Gomorra. Por que aconteceu o dilúvio? Por causa da violência dos homens. Quem foi salvo? Os que creram em Jesus, os que creram em Deus. Quem que foi dilúvio e chuva de enxofre? Os sodomitas e os moradores lá da turma de Abraão que não creram. Essa palavra, para nós que cremos, para mim é só notícia boa. Seremos arrebatados. Não me preocupo com a besta, com o número da besta, com o falso profeta, com o anticristo. E só para fechar, eu acho bacana que é anticristo, não é anti-Jesus. Falar de Jesus, todo mundo acha bonito, bacana. Jesus, para uns é um profeta, é um espírito evoluído, ele trouxe doutrinas. Alexandre me contou que visitou um templo um tempo atrás. Não, Jesus ele esteve lá na Índia e ele aprendeu algumas coisas. Tipo assim, civilidade, filosofias de vida, faça o bem. E aí, depois que ele aprendeu que ele trouxe isso, o evangelho não é fazer o bem, o evangelho é Cristo morreu por mim. Cristo ressuscitou por mim, esse é o evangelho. Falar de Jesus, todo mundo acha bonito, que uns dias, Natal, aí faz o presépiozinho, bonitinho, bonequinho lá, cacheadinho, olhinho azulzinho, bochechinha rosinha, gracinha. O evangelho não é isso. Por isso que chama-se anticristo, não anti-Jesus. Anticristo, aquele que se opõe ao Filho de Deus que morreu e ressuscitou pelo ser humano. Isso é Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Cristo é a função de Jesus. Amém? O que é a mesa do Senhor? Pastor, acho que hoje não ia ter nem ceia. Vai ter sim. O que é a Santa Ceia? Participar do sangue e do corpo de Cristo. O sangue representando o suco de uva representando o sangue derramado de Jesus para perdoar os meus pecados. O corpo representando as feridas, as chagas de Jesus, o castigo que foi afligido sobre ele, para que eu recebesse paz. Quando nós comemos o pão, estamos comendo paz. Quando bebemos do sangue, estamos bebendo perdão para sempre nas nossas vidas. Por que Paulo diz, fazer isso em memória de Jesus? O que Jesus falou para Paulo? Fazer isso em memória de mim. Recorde-se sempre. Mantenha sempre na sua mente, no seu coração, o que eu fiz por vocês. Eu fui castigado para te trazer paz. E eu morri, derramei o meu sangue para te perdoar. Então você que crê que isso daqui não é um pedaço de pão, não é um suquinho de uva, você que crê na morte, na ressurreição de Cristo, vem para cá. Vem participar dessa mesa, vem comer de perdão, traga a sua mente, ao seu coração de novo, o perdão de Cristo. Sem você pedir, sem você merecer, pode vir vindo o corpo de Cristo representando a paz, o castigo foi sobre a vida dele, para que eu e você tivéssemos paz. Com poder ressuscitar. És fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer.
Graças a Deus, Cristo ressuscitou. Foi vontade de Deus, foi vontade do Pai ressuscitá-lo. E nós só estamos, e a ressurreição de Cristo, nunca se esqueça disso. Ela está atrelada à justiça de Deus. Ele morreu para me perdoar. E Ele ressuscitou para me justificar. O que é justificar? Me tornar aceito diante de Deus, através de Cristo. As pessoas têm procurado serem aceitas a Deus por cumprirem os mandamentos. Se isso fosse suficiente, Cristo não precisaria ter vindo. Quando Ele morre, Ele me perdoa. Quando Deus, o Pai, o ressuscita, Ele me justifica. Ele me inocenta, Ele me aceita de volta. Amém? Jesus disse que enquanto comiam, tomou Jesus um pedacinho de pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. O corpo de Cristo, Ele foi castigado para me trazer paz. Essa palavra paz é shalom em hebraico. E shalom significa paz, harmonia, integridade, felicidade, saúde. Quando você estiver mastigando esse pedaço de pão, quando você estiver engolindo esse pedaço de pão, você está comendo a paz de Deus através de Cristo para a tua vida. Creia nisso. Creia nisso. Minha esposa estava contando esses dias, estava com a dor no nervo ciático. Foi na última ceia. E ela participou da ceia e foi embora para casa. Estava com dor. Aí no outro dia ela estava com dor ainda. E ela pegou e falou assim: não, dor. Ontem eu comi saúde para o meu corpo. Então, baseado na saúde de Cristo, eu declaro que eu estou curada. Ela falou que a dor foi embora. Isso daqui é saúde. Isso daqui é paz para a tua vida. Pastor, que jeito? Sei não. Mas eu sei que eu creio no que está escrito. Jesus, muito obrigado por ter sido castigado para nos trazer paz. E agora nós vamos nos alimentar dessa paz. E trará um benefício para todo o nosso corpo. É saúde para o nosso corpo. É paz para a nossa vida. É sabedoria para a nossa mente. É alegria para a nossa alma. Em nome de Jesus. É riqueza. É estratégia para a tua vida. No nome de Jesus, coma dessa paz. Coma da paz. Vai recebendo saúde para o teu corpo. Vai recebendo saúde para o teu corpo. Paz, segurança, alegria na tua alma. Em nome de Jesus. A dor saindo. A enfermidade colocando um ponto final nela. Um limite. Em nome de Jesus. É Ele quem nos sara de todas as enfermidades. É Cristo. Coma dessa paz. Todo benefício para todo o teu corpo. Da mesma forma, o suco. Jesus disse que a seguir tomou um cálice. E tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isso é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Derramado em favor, graça, favor. De muitos, para a remissão de pecados. Por que não falou de todos? Porque não são todos que aceitam esse favor. Você que está aqui, que tem um cálice na mão, eu creio que você aceitou esse favor. Esse favor de Deus é o perdão de todos os seus pecados. É a remissão de todos os seus pecados. Foi Ele quem morreu, por isso que é favor, por isso que é gratuito, por isso que é dádiva, é dom. Não vem de você, vem do Senhor. Jesus, muito obrigado
por ter derramado o seu sangue em favor da minha vida. E nós estamos aqui para nos lembrar de que todos os nossos pecados já foram perdoados há 2000 anos atrás, através do teu sangue e da nossa fé nesse teu favor, nessa graça. Muito obrigado. Beba o perdão eterno dos teus pecados, no nome de Jesus. Pra sempre Adore ao Senhor. exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Feche os seus olhos. Palavra de Deus. Quero que você guarde versículos a respeito de dinheiro, riqueza e prosperidade. Paulo um dia disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Existe uma riqueza gloriosa e Deus deseja usar dela para te enriquecer na terra, para suprir todas as tuas necessidades. Nunca ache que Deus está em falta. Ele não tem crise. Ele tem riqueza em glória. Sempre confesse isso. Provérbios 10, 22 diz, isso está em Filipenses 4, 19. Provérbios 10, 22 diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não trazem consigo dores sobre a sua vida. Além de não existir necessidade, Deus vai te enriquecer sem dor, em o nome de Jesus Cristo. Porque você conhece a graça de 2 Coríntios 8 e 9, de que Jesus, sendo rico, por amor de vós Ele se fez pobre, para que pela pobreza dele você fosse enriquecido, porque você conhece essa graça. Você não vai ter necessidade e você será enriquecido sem dor. Sem dor é sem consequência. Tem gente que fica muito rico e acaba com um relacionamento de família, de filho, de casamento. Tem gente que para ficar muito rico trabalha 18 horas por dia. A riqueza de Cristo, que Ele enriquece, não traz danos, não traz prejuízo em nenhuma área da sua vida. Existe uma graça, existe um favor de Deus para nos enriquecer, para que nunca tenhamos necessidade. Muito obrigado, Cristo. Muito obrigado por tudo quanto você fez em favor da minha vida, em favor das nossas vidas. Eu declaro sobre a sua vida que você é enriquecido por Deus e do jeito de Deus e no tempo de Deus. Que você não tem mais necessidade, que você não terá mais necessidade, em o nome de Jesus. Todo espírito de pobreza, miséria, de avareza, de medo de não ter dinheiro, medo de faltar dinheiro, em o nome de Jesus, que isso saia do seu coração, que isso deixe a sua mente, e na sua mente e no seu coração exista essa palavra de graça, do favor de Cristo para a tua vida, no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Batismo, quem crer e for batizado será salvo, terá o seu nome escrito no livro da vida. Não vou falar mais nada. Se você ainda não se batizou, aqui atrás tem água quente, uma piscina com água quente, tem roupa, tem toalha, tem chinelo, tem tudo para você sair daqui hoje com o seu nome inscrito no livro da vida. Um dia esse livro será aberto, o seu precisa estar lá. Amém? Se você está aqui hoje e você ainda não se batizou, pastor, mas eu estou ajeitando umas coisas da minha vida.
parar de fumar, parar de beber, casar no papel, beber. Não é nada disso. Batismo não é para quem é bom, batismo não é para quem está preparado, batismo é para quem crê. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Se você crê na morte e ressurreição de Cristo em favor da sua vida, você está prontinho para ser batizado. Você está prontinho para ser definitiva e eternamente salvo. Se você está aqui hoje, você deseja isso, ir para o céu, não precisa ser hoje, né, irmão? Pode ser no tempo do arrebatamento. Certifique-se de que o teu nome esteja inscrito no livro da vida, crendo e se batizando. Foi o que Jesus disse. Amém? Daqui 1 minuto você vem para cá, pastor, eu quero me batizar. E outra coisa, se você ainda precisa de uma oração a respeito de qualquer coisa na área qualquer área da sua vida, Deus tem levantado pessoas aqui com o dom, com a capacidade de orar e de interceder. Falo para vocês, eu prego melhor do que eles, mas eles intercedem melhor do que eu. Porque Deus me chamou para uma área, Deus os chamou para outra área. Então, se você precisa de alguma oração, não tem pressa não. Hoje não é estender um culto mais, porque precisava, mas eu acredito que você aprendeu bastante hoje e trouxe descanso para a tua vida. Amém? Se você precisar de oração, as irmãs e o irmão Jaci vão estar aqui para te servir em oração. Amém? Feche seus olhos, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua salvação, salvação completa. Desejo de nos ver bem, integralmente bem, salvação do espírito, da alma e do corpo. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, que esse último mês desse ano seja um mês de bênção, um mês de paz, um mês de alegria, de riqueza, de prosperidade, um mês de saúde, um mês de milagres e surpresas do Senhor na sua vida e através da sua vida, porque o ano de 2017 será o ano da graça, o ano do favor, onde seremos surpreendidos por manifestações espetaculares do Senhor em nossas vidas. Ao Senhor toda a honra e glória, que você tenha um mês de dezembro fantástico, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, até semana que vem, em nome de Jesus.